Então, boa tarde. Obrigado por estar deslocado aqui às nossas instalações. Tem, pelo que eu já percebi, um cargo muito abrangente no clube, então isso dá para responder aqui a várias questões. A primeira delas, não sendo diretamente a sua competência, mas acompanhou todos os jogos da equipa, então queria perguntar-lhe da sua parte o que é que balanço é que faz da temporada. A equipa ficou em 6º lugar, ou seja, mais ou menos a meio da tabela. Pergunto-lhe se daquilo que conversava com outros membros da direção e treinadores, se correspondeu ao esperado, se estavam à espera de mais, superou, se não, as expectativas. Antes de mais, boa tarde e obrigada pelo convite. Eu penso que o balanço foi extremamente positivo, porque a nossa ambição nunca foi subir, nem nunca foi um primeiro nem um segundo lugar, foi sim ficar no meio da tabela para cima. Neste caso ficamos no meio. Considero uma época bastante positiva, tendo em conta as que estavam para trás, esta foi bastante mais significativa. Ou seja, superou as classificações das épocas anteriores? Sim, superou as classificações das épocas anteriores, sem dúvida. Uma estatística que encontrei tem a ver com, também ainda em relação aos jogos em si, isto é já uma questão mais específica, portanto é só para saber a sua opinião. A equipa, nos 19 jogos que fez, ganhou 8 e perdeu 10, só empatou 1. Isto quer dizer alguma coisa em relação à equipa em si, o facto de só ter empatado um jogo? É assim, partes técnicas, e eu não percebo muito bem do enquadramento só técnico. A sua percepção de Agora, fora. sim, eu acho que houveram jogos em que perderam, efetivamente, e que poderíamos ter feito o empate ou até termos ganho. Mas claro está que faltaram alguns pormenores no decorrer do jogo que fizeram a diferença a nível de resultado. Arrancámos muito bem a época, que foi quando começámos com as vitórias. Penso que a primeira fase foi uma fase extremamente boa. Depois a segunda baixámos um bocadinho a expectativa e começámos a perder mais alguns jogos. Poderíamos ter empatado, como disse, mas faltaram alguns pormenores técnicos que fizeram com que o resultado não fosse a nosso favor. Não sente que tenha tido a ver com o espírito de grupo? Talvez tenha tido a ver com o espírito do grupo, porque a equipa praticamente se manteve do início ao fim. Tivemos um ou outro atleta que abandonaram no decorrer da época. Pronto, também terá algum peso, não é? Poderá ter tido algum... Eles jogavam regularmente? Esses jogadores que abandonaram? Sim, um deles pelo menos sim, os outros nem tanto, mas tudo isso ajudou no resultado final. A freguesia de São Miguel do Souto e Tareis já fica numa zona já quase à saída do concelho da Feira. Sim. Pergunto-lhe se essa localização do clube se é benéfica em algum sentido em termos de recrutamento de jogadores. Ou seja, portanto, por estar mais perto de São João da Madeira, de Alvar, até de Arouca, de Valdecâmara, sendo que isso pode ser uma vantagem para a equipe, apesar de estar um bocadinho fora do centro da feira. Assim, falando no geral de todos os escalões em que nós temos, passando também pela formação, eu acho que a localização onde nós estamos não é propriamente uma localização que nos seja favorável, pelo simples facto de que existem já montes de clubes no concelho da Feira, não é? E muitos deles estão muito próximos de nós, portanto, nós estamos ali muito próximos de um Arada, que já é Ovar, mas é relativamente perto. Estamos próximos do Travanca, do Rui de Loures, estamos próximos do Feirense, estamos próximos do Madeira, ou seja, há muitos clubes à nossa volta. Sendo uma freguesia que não é muito grande, não é? E que já existe um outro clube, que é o Mosteiro também, portanto, a nível de recrutamento não é muito fácil de se conseguir muitos meninos, não. E tendo em conta isso, e tendo em conta que isso não é uma coisa recente, imagino eu, como é que o clube tenta dar a volta a essa situação? Olha, não tem sido fácil o clube tentar dar a volta à situação, mas pronto, na época passada já conseguimos um número que achamos considerável bom de aumento de atletas. Este ano continuamos a trabalhar nesse sentido e esperamos ainda ter mais atletas do que o ano passado. Não está fácil assim logo de início, mas esperamos que com o passar das semanas e com o passar do tempo que as coisas se componham e que fiquem ainda mais favoráveis.
Disse-me há pouco, antes de começar a entrevista, que é natural de São Miguel do Sousa. Sim. E perguntava-lhe, tentando cruzar os seus conhecimentos como dirigente e como cidadã da zona, porque é que diz que é mais difícil agora recrutar miúdos para os traquinas? Sendo que tem a ver Para os pequenos, sempre aos petiscos, sim. Tendo que tem a ver com o facto de, na verdade, todo o país estar a passar por uma diminuição do número de nascimentos. Sim. E eu acho que efetivamente tem a ver com o facto da taxa de natalidade não estar a ser tão competitiva como era em anos anteriores, o facto das carências económicas também de algumas famílias que optam por ainda não meter no futebol porque não têm dinheiro para pagar, e o facto de termos muitos clubes próximos, pronto, porque eu sinto que muitas vezes, ao contrário de mim e ao contrário de quem me acompanha na direção, muitas vezes as pessoas não se importam se o filho, ou se o neto, ou se o sobrinho está no clube da terra. Preocupam-se mais nos ditos nomes. E às vezes a falta de atletas num clube pequeno como o nosso tem a ver com a deslocação de atletas para outros clubes. Certo. Portanto, eu acho que se prende também muito com isso, sem as pessoas não serem bairristas ao ponto de não, eu sou daqui, é aqui que o meu filho vai ficar, independentemente se ganha ou se perde, ou se tem muitos meninos ou não, muita gente desloca-se para os centros ou para aqueles nomes mais pomposos de outros clubes que também têm qualidade, não estou a colocar isso em causa, mas das redondezas. Acho que tem sido um bocadinho essa a filosofia e o pensamento de muitos pais. O que é que considera então que não está ainda no patamar suficiente para o clube ter, por exemplo, 3 estrelas? Pronto, o clube não teve as 3 estrelas, como referi já há pouco, por causa da falta de escalões intermédios. No entanto, em termos de infraestruturas, eu acho que era uma mais-valia para nós clubes ter uma bancada, porque muitos pais também nos falam disso, o facto de não terem uma bancada para ver os filhos, para ver os jogos e para estarem mesmo a assistir os treinos, isso poderá ser uma condicionante, e uma das coisas é que nós teríamos que ter capital para conseguir fazer a dita bancada. Penso que seria uma mais-valia para todos e poderia ser um motivo que chamasse mais pais. Ainda recentemente, há bocado estava a falar do outro clube da terra, neste caso não é da terra, mas pronto, agora são juntas. O Mosteiro recentemente recebeu um apoio da Câmara para fazer obras. Sim. É algo que lhe dá motivação ou confiança para que isso possa acontecer também? Sim, claro que sim. Nós também já chegamos a ter até algumas reuniões com a Câmara no sentido de tentar perceber o que é que nós tínhamos que fazer para concorrer a essa medida, se não estou enganada, a medida 7, para apoio de construção de bancadas. No entanto, a Câmara só financia com 50% do valor total da obra, portanto, é necessário que a gente tenha os outros 50%. E estamos a falar de valores elevados e neste momento, na próxima época, nós não estamos com capital financeiro para dar esse passo. E se há uma coisa que nós fazemos, é não dar passos maiores que as pernas. Tentamos fazer e tentamos andar só aquilo que podemos andar mediante o nosso orçamento. Portanto, quando nós tivermos orçamento para isso, quando nós conseguirmos aumentar o número de atletas, quando nós conseguirmos aumentar o número de patrocinadores, se calhar aí já conseguimos pensar nesse passo. Ok. Além dessas fontes de rendimento, que outras é que podem ser consideradas ou pensadas por si e pela direção? Além dessas que disse, de angariação de atletas e de... Acabou de dizer, desculpa. Patrocínios. Pronto, nós, os patrocínios, não estarei nem em épocas anteriores, nem fomos à procura deles por uma questão de falta até de pessoal. Este ano já saímos à rua e já estamos a trabalhar nesse sentido para
conseguirmos ter algum fundo de maneio para proporcionar melhores condições, nomeadamente para a formação. E é disso que nós vamos sobrevivendo, é do número de atletas, portanto, do pagamento das mensalidades, do apoio da União de Freguesias de São Miguel de Souto e de Mosteiroa, e dos apoios que temos conseguido concorrer por parte da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, no apoio ao desporto. Portanto, nós temos conseguido algumas ajudas nesse sentido. Ainda recentemente colocamos a iluminação LED e foi com a ajuda da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.